Hoje, o papo tá imperdível aqui no Bora Pra Resenha. A gente recebe Lázaro Cunha, que vai trazer toda a visão dele sobre uma treta gigantesca no futebol. A polêmica dívida que o Fred deve ao Atlético Mineiro. Essa história tá longe de acabar e promete render muito mais. Será que tem solução ou vai ser mais um capítulo complicado na relação entre jogador e clube? Fica aí que o Lázaro tem muito a dizer. Aproveita e já garante sua inscrição no canal, ativa o sininho e comenta aí o que você acha dessa situação. Bora resenhar e se divertir com a gente. Falar sobre o Fred. Fred. Se o Atlético... Aí, ó, tá A perguntinha dele tá ali na tela. Se o Atlético vai ou não receber esse dinheiro. Não sei, eu acho que sim. Você chegou a ver a entrevista que o Francis Melo, que é o assessor do Fred, né? o agente do Fred, deu pra gente aqui. E falou muita coisa. E disse que o Atlético, inclusive, não quis receber essa dívida do Cruzeiro. Isso é falso que ele falou. Falso. O que você tem pra falar Não, sobre isso? deixa eu esclarecer. O que aconteceu na história do Fred? E aí eu falo do andamento do processo. Sim. Primeiro, eu esclarecer o seguinte. Desde abril de 2021, eu saí do processo. Eu entreguei todos os processos do Atlético. Aliás, eu fui um vice que... O pessoal diz que lembra sempre que eu fui vice, mas eu fui vice colocando meu nome nas procurações de todos os processos. Tem gente aí que é vice e não tem um nome num processo, porque não quer saber, sabe? Deixa Vai lá na moita lá. Coloca lá para os advogados. Nós saímos de lá, tinham 3 advogados, hoje tem 8. Tudo bem, eu acho que é importante, mas a gente tem que colocar as coisas. Meu nome figurou em todas as procurações. Basta ir lá e ver minha atuação em todos os processos, né? Então vejam bem o que aconteceu. O Fred, o jurídico, ele tem que fazer é alertar, eventualmente, o dirigente. Às vezes a gente perde paciência, né? Você vai fazer o quê? Eu tive abri um parênteses, uma vez o Alexandre falou: você vai fazer um ofício para mim, para o governador agora, falando que era uma briga lá com a Minas Arena. Que não sei o que, tal. Eu falei: Alexandre, não vou fazer não, pro governador não pode, tem que ser feito pro procurador. Eu falei: eu quero então eu vou fazer, mas você que vai assinar, eu não assino, tá errado. Sabe? E aí, ele recuou? Recuou, sabe por quê? O Alexandre é um sujeito extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E ele no final falou: ó, ele chegava a fazer um negócio, falava: não, isso eu não concordo, agora se vai fazer ou não, tá certo? Mas eu falo. Eu aviso. Como eu não precisava daquilo, eu falo. Falo mesmo, sabe? Não me esqueça, tem que falar do Thiago Neves. Como eu falei: não faça esse contrato, porque eu vou denunciar, eu vou botar para... E a hora que eu fiquei sabendo da história, eu vou. Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você tá achando. O Sampaoli exigia, eu falei: manda ele Pode falar. lá pro final do mundo, mas não é para contratar o Thiago Neves. Aí o Lucas me liga: tá aqui, tem uma multa de 20 milhões. Eu falei: olha, não é para mandar esse contrato. Não é para mandar esse contrato. E não mandou o contrato. Aí, engraçado, depois ele falou que ia processar o Atlético. Eu falei: vem, filho, vem. Ele já estava cobrando algumas questões trabalhistas, sendo que não tinha assinado o contrato. Existe o pré-contrato. Se você tivesse realmente... Mas não tinha assinado, né? Mas se você comprovadamente tivesse acompanhado todo um contrato, ele tivesse perdido uma chance, só que ele foi para o Grêmio. Perdeu chance nenhuma. E ele contribui para a sua folha corrida. Entendeu? Ele é responsável, os atos de responsabilidade. Você está falando da época de Cruzeiro? É um sujeito irresponsável. Na época que ele andou falando coisas aí bizarras, né? Ou seja, a imagem dele é resultado dos atos dele. Então, isso também daria para discutir. Eu falei: entra aí. Ele mandou uma notificação para o Atlético. Eu respondi a notificação e falei: estou esperando. E até hoje, acabou, né? Ia pedir 20 milhões. Mas olha só o que aconteceu, o Fred. Fred, foi uma grande, na época, né? Todo mundo maluco e tal. Eu falei: nossa, a gente olha, né? Não é possível isso tudo, mas enfim, vamos lá.
3 anos de contrato e tal. Aí, no último ano, que exatamente quando o Sérgio entra como presidente, o Sérgio falou comigo, olha, eu não vou ficar com o Fred, nós vamos tentar negociar aí e tal. E ele, não sei se vocês se lembram, contratou o Ricardo Oliveira, que deu muito certo no primeiro ano, inclusive. Sim. Excelente. E aí, você sabe que eu defendi o Fred, né, uma vez. O Fred, uma vez, deu um murro um tapa, murro, num jogador de defesa do Cruzeiro e recebeu 4 jogos de suspensão. Não sei se vocês lembram disso. Já no Atlético. No Atlético e tal. Aí, eu acho que foi o Manuel. Foi no escanteio. O Manuel, Exatamente. Eu acho que era ataque do Cruzeiro, inclusive. O Fred estava defendendo. Ele foi, abriu, mas ele deu no Manuel. Aí, bom, então já foi advogado do Fred, pra vocês terem noção. Aí, o que aconteceu? O Sérgio falou comigo, falou, olha, então é o seguinte, tem que conversar com o empresário dele, com a agente dele. E, não, eu já conversei, eles estão aí articulando, tal. Bom, então a coisa caminhou para aparecer uma oportunidade, o Flamengo. Aí eu vi o França falando que o Fred não sabia. Ô, gente, no futebol a gente tem que ouvir cada coisa, gente. Tava tudo certo. Ele ia pro Flamengo. Então o Francis sabia dessa negociação? Não, o Francis, que isso aí? Tava lá conosco. O Francis e o Fred, idem. Tava tudo certo. Ele ia pro Flamengo. Inclusive um jogador de lá, o Gabriel, que depois foi pro Bahia. que ele era lá, ele estava despontando. A hora que eles me falaram, tem que vir o Gabriel. Eu falei, Gabriel, 200 e tantos mil. Eu falei, não é possível. Gente, o Gabriel... Bom, tudo bem, deixa para lá. Mas veio o Gabriel, tal. Estava tudo certo. Nós fizemos o contrato. E era uma operação casada. Ele sairia daqui, assinava com o Flamengo, mesmo porque estava vindo um jogador de lá. Não era quem estava querendo o jogador, não. O Sérgio não estava querendo o jogador, não. É porque para abrir mão de 1 milhão. Uhum. E pegar 200 mil. Ia pagar 200 mil, usar o jogador ali para... Ele, na época, estava até destacando. Depois, hoje, está na Série B. Bom, aí, estava tudo certo. Então, o Lucas, ele sempre me reportava, se tivesse alguma coisa excepcional, ele me ligava, olha, tá acontecendo isso e tal. O Lucas falou, tá tudo certo. Tá tudo beleza, tal. Aí, um dia, nós estamos lá no Atlético, chega o Francis, falou, nós não vamos pro Flamengo mais não. Aí o Sérgio, que estava lá na ponta da mesa, deu um murro na mesa, falou, não vou fazer então não. Aí eles vieram com o negócio de Catar. A história de Catar é a história de carochinho. Era uma barca furada? Não. E assim, eles sabiam. Sabiam desde o início, a coisa, na verdade, foi para montar uma história ali. Então, eles aparecem com essa história do Catar. Não, nós não vamos para o Flamengo, não, nós vamos para o Catar e tal. Aí já a coisa era completamente diferente. Então, eu estava querendo assim, então, desvincula aqui, ele tinha direito à rescisão ainda, porque você tem que pagar a rescisão, dava 1.950.000, que hoje seriam 4 milhões. Bom, aí o que aconteceu? O Sérgio deu um murro na mesa. Não vou fazer isso, não. Vocês vão sair daqui e ir lá pro Cruzeiro. Né? Vocês vão fazer isso. Porque vocês já sabiam que tinha isso, então? Não, a gente não sabia nada. Mas já sacava o movimento. Tinha lá um pessoal meio maluco, né? Aí... O Sérgio deu um... maluco no Cruzeiro. Do Itaíra, a turma. Então, o Sérgio deu um murro na mesa e falou que não aceitava, desse jeito não aceitava, tal. Eu estava tentando contornar a situação jurídica. Pô, esse negócio vai dar problema. Aí eu sugeri, vamos colocar uma multa. Aí vira o Sérgio, multa. Aí o Franz, não, para mim tudo bem. Aí eu sugeri colocar 10% do valor da multa rescisória, que é 100 milhões. Uhum. Mas se a gente tivesse colocado 100 milhões,
a justiça iria anular É porque não se pode impedir ninguém. Aí seria um impedimento, porque ele não tem valor de mercado para isso. Aí eu falei, não, aí tudo já é pensado. Eu falei, não, eu vou colocar como se fosse bom para ele, mas na verdade nós estamos pensando numa discussão lá na frente. Aí eu falei, vamos colocar uma multa. Falou com o Francis. Ele falou, não, tudo bem. Ah, nós falou, ô Lucas, nós vamos colocar a multa e nós vamos eleger a Câmara Arbitral. Que se isso for para a Justiça do Trabalho, isso aí vai ser mais a contestação disso, especialmente em 2017. Depois teve a coisa foi mudando um pouquinho e tal, mas nós temos que estabelecer uma Câmara Arbitral. E aí falei com ele, vocês concordam com a Câmara Arbitral? Falei, Lucas, fala com ele lá. Aí ele estava lá de fora, o Lucas saiu e falou, ó, Câmara Arbitral, aceita? Aceito. Aí nós redigimos todinho. E recentemente tinha sido aprovada uma lei no Congresso, alterando a CLT e estabelecendo a possibilidade de Câmara Arbitral. Era uma alternativa. Então, quando eu saiu essa alteração, eu passei a usar os contratos mais importantes ali, até como uma tentativa de diminuir o impacto. Né? Então, só um parênteses para quem não entende muito da questão jurídica, essa escolha da Câmara Arbitral, ela pode ser feita pelas partes ou não necessariamente ela tem que cair na Justiça do Trabalho? Como é que funciona isso? Não, é o seguinte, você veja bem, primeiro que era um regime legal novo, Depois eles argumentaram que não tem até tese aí que não pode, na verdade, seria direito indisponível, essa história, tal. Mas, olha, nós estamos falando de um jogador que ganhava 1 milhão, não é trabalhador assalariado. Assalariado, então. Então, na verdade, assim, era um instituto novo, né? E aí a lei estabelece algumas condições, tem que ser acima de 10 valores de referência do salário de contribuição, então é um valor mais alto, acima de 13 mil reais, então esse é o parâmetro. Então, isso tudo foi colocado, não, tá ótimo, vamos aceitar. Beleza, tá certo. Aí é uma alternativa a um processo judicial. Que é também uma Câmara Arbitral, vai ser julgado por árbitros. Isso, E a Câmara Arbitral eleita foi exatamente a da CBF, que a CBF tem uma CNRD, que é uma Câmara Arbitral que julga questões, inclusive de direito de trabalho. Bom, aí, tudo certo, beleza, tal. Dia 18 foi feita a rescisão, dia 18 de dezembro. Dia seguinte estava anunciando no Cruzeiro, fazendo lá o número 6 e tal. Beleza. Nós colocamos uma cláusula que o jogador teria que intimar o Cruzeiro, se ele fosse contratado por ele, que existia essa multa, para dar lastro e consequência jurídica à coisa. Tudo pensado. Foi assim, ele fez. Ele deu ciência. O advogado dele, o excelente advogado na área de direito privado, o doutor Fernando, colheu do clube, do Cruzeiro, todo tipo de garantias. O Cruzeiro assinou um documento que ele declarava que não ia discutir aquela multa, que ele pagaria aquela multa, certinho. Bom, mas aí a coisa começou a degringolar, né? Então aí nós promovemos então uma ação na Câmara Arbitral. Ingressamos com a Câmara, com a ação. Isso quanto tempo depois do dia 19 de dezembro? Isso foi em 2018. Já no início de 2018 nós entramos com a ação na Câmara Arbitral. Nós não chamamos o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não é parte. Eu pedi para intimar o Cruzeiro para o Fred não alegar nulidade, não. Isso foi uma precaução. Porque aí tudo estava amarrado. Né? Ou seja, se ele assumiu o compromisso, o Cruzeiro assumiu o compromisso de ressarcir o Fred, então estava tudo bem, estava tudo amarrado. Aí a gente teria que pagar para o Fred, em 10 parcelas, 1.950.000, que é as parcelas rescisórias, de rescisão, férias da CC, aquilo ali e tal. Os encargos. Só para lembrar, o Fred ganhava
Não, não é de. Porque ele recebeu tudo em carteira. Tudo em Na carteira. verdade, o Francis falou, Tudo em carteira. Aí deu a multa do FGTS, tinha que pagar tudo. Os 40%. Então dava 1.950.000, que hoje equivale a 4 milhões. Bom, aí ingressamos com a ação. Ele veio com uma teoria maluca. Aí começa a protelação. Posso só te fazer uma pergunta? A partir do momento que o Cruzeiro assinou com o Fred, e aí o Francis falou isso com a gente, que assinaram lá notas promissórias e tal. Tudo assinaram. Mas aí em favor do Atlético. Não, dele, Fred. Entendi. As garantias, porque o Atlético não estava num negócio envolvendo Fred e Cruzeiro. Entendi. Agora, Porque a partir se fosse uma nota promissória a favor do Atlético, o Cruzeiro entraria ali e seria parte. Né? Mas a gente a relação não tinha relação com o Cruzeiro. A relação nós pedimos para intimar, porque o Fred não poderia negar depois, não, ficou inviabilizado o contrato. Na verdade, o contrato estava lá, a previsão da multa. Aí o Itaí deu entrevista falando que era até um valor até baixo. Nós juntamos, evidente, tudo isso num processo, inclusive, tudo. Só que a gente não tinha um documento, que é esse aqui. Esse documento... Pode mostrar lá. Aí. Esse documento aqui, as pessoas talvez não consigam ler, mas é embaixo lá, 17 de dezembro de 2017. Esse documento ele é bombástico pelo seguinte: a equipe do Fred sempre dizia que não tinha contato nenhum com o Cruzeiro, que eles estavam tentando catar, que só depois... Não, bem antes disso, ou seja, antes da rescisão do Atlético, eles já tinham contato com o Cruzeiro, porque isso aqui é uma promessa. O Cruzeiro ofereceu proposta para o jogador. Está aqui, ó. Isso é uma proposta do Cruzeiro. Proposta assinada por Wagner e Itaí. Só gente boa. Isso. E o início aí, o cabeçalho. Proposta para o jogador Frederico Chaves Guedes, termos de contrato. Por que valor de salário, 50% vai ser pago tal dia. Premiações, é uma proposta de contrato. Mini proposta, porque na verdade... 17 de dezembro de 17. Exatamente. E na verdade a rescisão foi 18. Então eles sempre divulgaram isso aí. E aqui ele falou isso. Não, que a gente estava lá pensando no Catar. E aí o Catar, na verdade, ele ia para o Cruzeiro, estava tudo certo lá, já tinha amarrado todo. Então nós pegamos eles exatamente sabe, não, mas foi perfeito. Bom, aí começa, no Brasil é assim, batalha, qualquer processo. Gente, eu advogo já há 35 anos. Eu tenho processo de 25. É lógico, já recebemos uma parte, mas 25 anos. Se for até aí anula e volta, recomeça. É assim, gente. Infelizmente, o judiciário no Brasil é lento. A verdade é essa. Está todo mundo de férias agora. Só volta. Os tribunais superiores, só a partir de 1º de fevereiro. Mas como ninguém é de férias, daqui a pouco tem o carnaval. Então, aí vai para março. 60 dias de férias. É um negócio tal. Assim, isso é óbvio que a gente não pode generalizar, tem muitos magistrados que trabalham, né? O sujeito trabalha nas férias. Não, isso é verdade. Mas aí... Só uma dúvida. O Francis também chegou a falar aqui que em um determinado momento o Cruzeiro tinha feito um acordo para passar essa dívida para uma outra empresa, para essa empresa pagar o Atlético. Ele falou em empresa que tinha uma dívida com o Atlético, isso, que tinha uma gestão do erro. Factoide. Chamou de confusão jurídica. Ele ainda citou confusão de dívida, uma matéria que foi publicada no jornal Hoje em Dia. Nós até abrimos aqui no dia da entrevista dele, você deve ter visto. A hora que vocês abriram, eu falei, mas peraí, eles não pegaram o fim. O fim? Vamos abrir de novo. Não. Você leu a matéria. A matéria é essa mesmo. Mas depois... O processo. Ela foi Não, o juiz que fez isso, a hora que ele viu a nossa petição, ele falou, não, desconsidere. Isso aí não existe. Então, a matéria, o Google é muito bom, mas você precisa ver a sequência. Então, só para colocar a sequência aqui, então, isso aqui foi um documento bombástico. A gente viu isso aqui... Porque o Fred ingressou com ação contra o Cruzeiro, pedindo outras parcelas, e aí nós descobrimos que o contrato do Cruzeiro com o Fred tinha uma multa. Isso é inédito. Isso é absolutamente novo. Ninguém sabe disso. Tinha uma multa, tinha uma luvas de 10 milhões. Ninguém entendia, mas peraí, isso é para pagar a multa? Mas eram luvas. Então, eles conseguiram emplacar
uma luvas exatamente de 10 milhões, está lá no contrato. Aí nós montamos em cima, porque nós usamos isso no documento. Então, peraí, estava previsto lá, ou seja, ele recebeu de alguma forma, ele já teria recebido a multa. Teria, né? É. Bom, aí, o que acontece? Ingressamos com a ação. É a CNRD no Rio. A ação foi prosseguindo, tal. Repito, a gente tem uma equipe espetacular, né? E esse caso, esses casos assim, eu elegi lá no Atlético chamados casos que têm relevância no clube. Porque você tem, por exemplo, uma ação de um consumidor, lá de um torcedor, contra um contrato lá do sócio-torcedor. Se você não ficar de olho, isso pode ter um impacto. O valor é pequeno, mas isso pode ter um impacto Abre em jurisprudência escala. para vários, Não, em escala no clube. Então você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Você, peraí, não é assim. Então, tudo passava lá no jurídico, a gente fazia o filtro. Isso aqui é pequeno, mas é importante para o clube. Isso aqui nós temos que comandar. E esse caso, nós vamos comandar esse caso. Eu faço questão de comandar esse caso. É importante. Bom, aí a ação tramitou normalmente, tal. Itaí tentou desmoralizar, tal, deu entrevista para tudo. Foi usado todo tipo de recurso. Todo tipo de recurso para tentar desmontar essa Câmara aí. Eu, inclusive, fui na CBF algumas vezes e falei, peraí, gente, vocês estão começando com uma Câmara Arbitral, que é excelente, porque a Câmara Arbitral para a CBF, ela reúne os interesses dos clubes próximo a ela. Ou seja, ela passa a ter mais força. Como tem um tribunal vinculado à FIFA, Tribunal Arbitral, esse tem uma força incrível. Da Suíça, né? Mas isso precisa de ser uma corte que tenha respeito, que tenha correção. Eu fui lá, fiquei em cima. Nós, inclusive, contratamos, por orientação do Sérgio Sete, contratamos um advogado do Rio, só para, de vez em quando, ir lá e nos mandar aqui, mandar alguma coisa. O Flávio Sveiter. Mas quem fazia aqui? A gente que fazia todas as peças. Tal. Então, aí, chegou no final do ano, ele ingressou com ação na Justiça do Trabalho, dizendo que aqui não podia, que ele era um pobre trabalhador, que, na verdade, ele acabou assinando o negócio, que não valia, enfim. Para ver se colava. E conseguiu uma liminar, suspendendo a decisão arbitral. Suspendeu. Aí nós cassamos a liminar. Ele entrou com um mandato de segurança, porque não cabia de cara, porque era só uma liminar na Justiça do Trabalho, questão de técnica processual, não cabe o recurso normal. Ela tem que julgar primeiro, depois você recorre. Não existe agravo de instrumento, que nós chamamos. Ele entrou com mandato de segurança, perdeu no tribunal, perdeu no TST e tal. Aí, julgou a Justiça do Trabalho, em primeiro grau, julgou o mérito, negou. Foi para o tribunal. Enquanto isso, o processo está correndo lá na Câmara Arbitral, no Rio, a CNRD. Aí, nós ganhamos. Nós fomos corretos, nós pedimos assim, olha, é para deduzir da multa o valor que ele tem a receber. Ele recorreu contra isso e ganhou. Para nós foi ótimo, porque tudo bem, ele ficou sem receber. A parte dele, não podia deduzir nada. Uhum. Aí o recurso na Câmara Arbitral, nós ganhamos. Aí na Justiça do Trabalho, ele perdeu no tribunal, entrou com recurso, foi denegado o recurso, ele entrou com um agravo, e atualmente tem um agravo pendente lá. Bom, só que a multa, ela está fixada da seguinte forma, é IGPM, que é um dos mais altos que tem, 1% e mais 1%. E ele não contestou isso. Eu estou dizendo assim, que existe até uma tese, a correção dos valores pelo IGPM, é uma discussão jurídica, que ele não contestou. Ele não enfrentou. Então, o valor está mais de 40 milhões já embora. hoje. Hoje a dívida corrigida de 10 milhões... 40 milhões. 42, mais ou menos. Tem que corrigir lá, mas é porque é IGPM mais 1%.
Altíssimo. Então vira um negócio maluco e tal. Bom, então o que acontece? Quando eu saí em abril, estava assim, o processo estava terminando lá na Câmara Arbitral, e aí, na Câmara Arbitral, você pode executar, o jogador pode ser punido, suspenso e tal. Só que eu falei, gente, ele vai aposentar, então vai ter que pegar esse título da Câmara Arbitral, porque um título de uma Câmara Arbitral vale como uma decisão judicial. Você pode contestar? Pode, mas é nulidade, tudo bem, uma nulidade, mas qual nulidade? Não mérito. Não mérito. Bom, aí, o que aconteceu? Você pode até discutir o mérito, no caso, porque havia uma discussão se aquilo poderia ser feito pela Câmara Arbitral. Só que ele já pôs essa discussão e perdeu primeiro, segundo, terceiro, tem um agravo lá ainda. Bom, então eu saí. Quando eu saí, estava pronto para executar. Aí você precisa executar, você não vai executar na CBF, porque ele vai aposentar. Você tem que executar, então, na justiça. Você pega aquela sentença como fosse um cheque e vai executar. Aí eu não estava mais, saí. O Atlético decidiu ajuizar essa execução no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Existe uma polêmica, seria lá ou seria na Justiça do Trabalho. Se fosse na Justiça do Trabalho, seria daqui. Bom, aí a Justiça do Rio entendeu que a competência é da Justiça do Trabalho para a execução. Certo? Então saiu do Rio e chegou aqui. E atualmente está aqui. E o que acontece? Eu até participei da audiência que foi feita aqui na Justiça do Trabalho e o processo atualmente está suspenso para uma possibilidade de acordo. Não existe possibilidade de acordo. Mas, enfim, eu não sou mais Atlético, então, para mim... Mas como eu estou lá como advogado que teria direito ao honorário de sucumbência também, todos tem que constar os advogados. Então, eu participei da audiência. Sentei, vira o advogado do Fred e propõe, vamos fazer um acordo. É o seguinte, o acordo é a gente passar essa dívida que a gente tem, esse crédito que nós temos com o Cruzeiro, passar para vocês. E eu virei e falei assim, olha, Tô de brincadeira. deixa eu falar, isso é título podre. Isso é título podre, né, que você está oferecendo. Mas, enfim, o juiz resolveu adiar, porque está final do ano. Qual que é a dívida do Cruzeiro com ele? Não era de 25 milhões que não pagou, do processo lá. Ainda tem, o Fred ainda tem direito de ação de regresso para esses 40, e tanto que ele tem que pagar aqui no Atlético. Bom, aí, o que acontece? Então, hoje está da seguinte forma: o processo está, a execução está na Justiça do Trabalho, está com o juiz, que vai decidir se penhora ou não bens dele. É agora essa fase, vai penhorar bens dele, né? Essa é a sequência. Você fala assim, isso vai acabar quando? Primeiro que eu não estou lá mais, eu não sou mais responsável para adotar aquele outro caminho, eu não sou mais advogado de lá. Portanto, eu não tenho responsabilidade nenhuma, tá? Mas, hoje, assim, o processo está naquela... Nunca você pode falar assim, esse caso está... Poder Judiciário, você não pode falar isso, não existe isso. Mas o processo está todo pronto. O atleta tem um cheque na mão para executar o Fred. Então, como ele não impugnou várias questões, ele está falando que agora ele vai fazer, mas não pode mais. Já passou. Quando eu escutei isso lá, ele falou, não, inclusive nós vamos impugnar. Eu falei, gente... Ele não pode fazer isso. Agora, Lázaro, só uma dúvida. Muito importante. Vamos falar a respeito. Eu vi o Francis falando que o Atlético poderia ter recebido. Isso, era essa a questão. Ele fez um factoide. Isso não existiu. Não, isso existiu, mas deixa eu explicar. A questão é o seguinte: o Cruzeiro tinha um relacionamento lá meio nebuloso, sei lá, meio... Não posso falar nebuloso, mas meio estranho, digamos assim, com o advogado de uma ação, que o atleta, um caso que o atleta tem antigo, também na época do Ricardo Guimarães, que nós pegamos esse negócio, já estava em execução também, então na época, mais de 70 milhões. Empréstimo, o Atlético fez. Esse caso é um caso longo e tal. Foi feito até um acordo, inclusive. Esse processo,
o Sérgio Sete conseguiu fazer um acordo, pagar parcelado, não sei se está pagando, enfim. O que ele fez? O Itaí, ele vivia de manchete de jornal. Assim, Mas é esse caso é esse caso. O que Não, aconteceu? o WRV. RV. WRV. Olha só o que acontece. Aconteceu o seguinte: o Cruzeiro, que não tinha nada a ver com a discussão assim, jurídica, foi lá no juiz da vara e falou: o Atlético tem um crédito. Nós devemos pagar, se for pagar, onde que nós vamos pagar? Na verdade, ele queria tirar a competência da Câmara Arbitral, porque na época o processo estava em discussão na Câmara Arbitral. Foi uma jogada. Era uma jogada. Nós acabamos com a petição dele. Acabamos. Tanto é que o juiz... Não existe. Então, na verdade, o que eles queriam? Eles criaram um factoide para afastar a competência de julgamento da questão da CNRD, para enrolar ali, empurrava, ele não depositava e ficava por isso mesmo. Porque o Cruzeiro, em momento algum, salvo essas vezes aí que ele tentou pegar o crédito e passar para o Atlético, não é da época, da época até anterior. O advogado falou comigo, falou: olha, eu ainda era advogado. Eu falei: não, possibilidade não existe não. Porque se você passa o crédito para nós, aí nós vamos começar uma execução contra o Cruzeiro, aí ele vai sustentar que o valor não procede. Eu encaminho essa proposta para frente. Sabe como? Você assina como solidário, se ele não pagar, você assina o cheque, fala com o frete. É lógico, aí não, aí não tem. Então, assim, isso foi um factoide. Um factoide, porque o futebol, deixa eu te contar, o futebol é tão engraçado, porque uma vez o Alexandre falou comigo, um negócio é engraçado, Lázaro, o futebol é tão importante, você chegar agora, nós estamos aqui 3 horas da tarde, aqui na sede aqui e tal, falou assim, vou convocar uma entrevista, falou: Lázaro, aparecem 30 jornalistas lá imediatamente, então é um negócio louco, é um negócio, então assim... Quem trabalha, por exemplo, no jurídico, por exemplo, você tem que ter um certo cuidado, porque sabe como é que é? Você tem que ficar assim. Tem um outro caso famoso aí de Gilberto Silva, que eu montei nesse caso. Ele pedia um valor absurdo, era um valor absurdo. E se a gente não tivesse atuado, foram feitas 3 perícias no caso dele, e ele falava que estava inválido, ele queria receber salário desde o período todo, desde 2003, o dia que ele recuperasse, que aparecesse um milagre e a cartilagem aparecesse, porque o processo de cartilagem é um processo irreversível. Bom, mas você veja bem, o que acontece? Então você tem que ter cuidado. Vou dar um exemplo aqui, um caso espetacular que aconteceu. Copa do Brasil, final da Copa do Brasil, o Gilvan, que é um cara Contra correto. o Cruzeiro, a final do Copa do Brasil contra o Cruzeiro. 2014. O Gilvan é um cara correto, mas olha as estratégias que eles montaram. O Atlético poderia fazer as finais da Copa do Brasil era no Mineirão e no Independência. Sim. E o Cruzeiro dizia que o Independência não tinha capacidade, não tinha condição de receber os 10%. Ô, gente, era só ler o regulamento, está escrito assim, o Regulamento Geral das Competições. O clube visitante tem direito a 10%, desde que 3 dias antes, 3 dias úteis, tal. Aí tem um parágrafo. Esses 10% serão limitados ao percentual caso tenha laudo de segurança que indique... Você tem que ter o laudo. No caso do Atlético, tinha um espaço que tinha um laudo de segurança de 8.187. É aquela parte de cima do Independência. Tinha um laudo. É o puxadinho. Ou ali. seja, você não está descumprindo o regulamento, não. Porque é exatamente naquilo ali. Aí, isso, o Alexandre falou comigo, falou: não vou falar para ninguém, só para você. Eu quero te perguntar. Nós vamos jogar no Independência, mas ninguém está sabendo. Você acha que essa tese deles aí, que o Gilvan deu entrevista, falou que exigir reciprocidade. Isso. Reciprocidade. Que aí lá no Mineirão teria que também ser a mesma proporção. Não, se é a mesma proporção não. Falou que ele não ia mandar ninguém e não ia ter torcedor do Cruzeiro. Entendi. Ia exigir a mesma reciprocidade, ou seja, não teria torcedor do Atlético. Aí eu falei com o Alexandre, garantido, deixa ele fazer isso. Deixa comigo. Você garante? Garanto. Tranquilo, deixa comigo. Aí o Gilvan falou:
Não ia ter torcida. Não teve torcida. No primeiro jogo não teve torcida do Cruzeiro. Nós ganhamos 2-0. Aí no jogo de volta, eles começaram a vender ingressos, então venderam espalhados. Para usar inteiro. todos os Falou, não tem, setores. já aconteceu, já acabou. Aí, obviamente, eu ingressei com a equipe do jurídico do atleta, nós ingressamos com uma medida inominada e conseguimos a decisão. Ele tinha que fornecer. Ele falou que não tinha jeito mais. Só colocou o ingresso a R$1.000. Não, aí foi outra. Aí eu consegui caçar de novo. Colocou o ingresso a 1.000, só que a gente já tinha tirado cópia quando ele tinha vendido os ingressos para setores mais baratos, tá certo? Mas aqui, ele pegou o roxo e colocou a R$1.000. Só que eu peguei ingresso que ele já tinha vendido. Para aquele setor. 350, para outro setor equivalente, do outro lado. Tá certo? Sim. Então, entrei na justiça e ganhei de novo. Aí ele falou, não vai ter jogo, se vocês não... Aí ele foi condenado, o Cruzeiro foi condenado, 350 mil na época, R$1.000 de multa, além de ter fornecido os ingressos. E forneceu os ingressos. 350 lá naquele setor e o outro na mesma proporção. Então, era engraçado, sabe? Quer dizer, o sujeito arruma uma confusão. O Itaí, uma vez, um jogo, Campeonato Brasileiro 2018, acho que é 2018, falou que não ia ter torcida do Atlético, não. Não vai ter torcida do Atlético. Nós decidimos que não. Não. Pum! Ingressamos com uma medida. Até na próxima ao jogo, o presidente do STJD me ligou, eu vou adiar a partida, ou vou cancelar a partida. O Sérgio me liga, o Sérgio falou, e aí? Falei, não vai ter jogo, Sérgio. Avisa para ele, não vai ter jogo. Ou ele atende. Sujeito irresponsável. Sabe? Estava tudo pronto, o jogo. Eu falei, não vai ter. Aí o Sérgio teve uma reunião com ele e resolveu falar que ia fornecer, depois é um negócio, sabe? E aí tem coisa, aí tem... Então, o advogado, nessa hora, ele tem que acompanhar a direção, mas estudar, para não ficar só no gogó. Então, isso o Atlético nós qualificamos, no seguinte de... Isso pode perguntar, qualquer clube aí no Brasil, o Atlético era super respeitado no jurídico, sabe? Por isso, por ter feito um trabalho de organização interna, gente competente e dedicada, e o equipamento e o respeito por daqui, ó. Aqui, ó, respeito. O respeito. Tá certo? Não tem essa. Então, assim, eu fico, às vezes, muito preocupado com algumas questões que andam ocorrendo aí. Por exemplo, daqui a pouco não podemos falar de SAF. Pois é. Posso... Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou, quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.